O capital. Primeiro capítulo. A mercadoria. 3. A forma-valor ou o valor de troca. As mercadorias vêm ao mundo na forma de valores de uso ou de corpos de mercadorias, como ferro, tecido de linho, trigo, etc. Esta é a sua forma natural prosaica. No entanto, elas apenas são mercadorias porque são algo de duplo, objetos de uso e simultaneamente portadores de valor. Por isso, elas apenas aparecem como mercadorias ou apenas possuem a forma de mercadorias na medida em que possuem forma dupla, a forma natural e a forma valor. A objetividade de valor, Wertgegenständlichkeit, das mercadorias diferencia-se da senhora expedita pelo fato de não se saber por onde agarrá-la. De modo exatamente contrário à objetividade grosseira sensível dos corpos das mercadorias, nenhum átomo de matéria natural entra na sua objetividade de valor. Pode-se, por isso, virar e tornar a virar como se quiser uma mercadoria singular que ela continua a não ser concebível como coisa-valor, Wertding. Se recordarmos, no entanto, que as mercadorias só possuem objetividade de valor na medida em que são expressões da mesma unidade social, o trabalho humano, e que, portanto, sua objetividade de valor é puramente social, então é evidente que esta só pode aparecer na relação social de mercadoria para mercadoria. Partimos, de fato, do valor de troca ou relação de troca das mercadorias para descobrirmos a pista do seu valor aí escondido. Temos agora de voltar a esta forma fenomênica do valor. Toda a gente sabe, mesmo que não saiba mais nada, que as mercadorias possuem uma forma-valor comum que contrasta de modo extremamente gritante com as variegadas formas naturais de seus valores de uso, a forma dinheiro. Interessa aqui, no entanto, conseguir aquilo que a economia burguesa nenhuma vez tentou, a saber, demonstrar a gênese desta forma dinheiro, ou seja, seguir o desenvolvimento da expressão de valor contida na relação de valor das mercadorias, desde a sua figura mais simples e mais imperceptível até a ofuscante forma dinheiro. Desse modo, desaparecerá simultaneamente o enigma do dinheiro. A relação de valor mais simples é manifestamente a relação de valor de uma mercadoria com uma única mercadoria de espécie diversa, seja ela qual for. A relação de valor entre duas mercadorias fornece-nos a mais simples expressão de valor para uma mercadoria. A. Forma-valor simples, singular ou acidental. X de mercadoria A igual a Y de mercadoria 6, ou X de mercadoria A vale Y de mercadoria B. 20 côvados de tecido de linho igual a 1 casaco, ou 20 côvados de tecido de linho valem 1 casaco. Os dois polos da expressão de valor, forma-valor relativa e forma de equivalente. O segredo de toda a forma-valor está nesta forma-valor simples. A sua análise constitui, por isso, a dificuldade propriamente dita. Aqui, duas mercadorias de espécie diferente, A e B, no nosso exemplo, tecido de linho e casaco, desempenham manifestamente dois diferentes papéis. O tecido de linho expressa seu valor no casaco. O casaco serve de material dessa expressão de valor. A primeira mercadoria desempenha um papel ativo, a segunda, um papel passivo. O valor da primeira mercadoria está exposto como valor relativo, ou acha-se numa forma-valor relativa. A segunda mercadoria funciona como equivalente, ou acha-se na forma de equivalente. Forma-valor relativa e forma de equivalente são momentos, momenti, inseparáveis, que se condicionam mutuamente, fazem parte um do outro, mas, simultaneamente, extremos opostos, ou que se excluem reciprocamente, isto é, polos da mesma expressão de valor. Eles repartem-se sempre entre as diversas mercadorias que a expressão de valor relaciona entre si. Não posso, por exemplo, exprimir o valor do tecido de linho em tecido de linho. 20 côvados de tecido de linho igual a 20 côvados de tecido de linho não é nenhuma expressão de valor. Inversamente, a equação diz antes que 20 côvados de tecido de linho nada mais são que 20 côvados de tecido de linho, um determinado quantum do objeto de uso tecido de linho. O valor do tecido de linho só pode, portanto, ser expresso relativamente, isto é, em outra mercadoria.
A forma-valor relativa do tecido de linho supõe por isso que uma qualquer outra mercadoria se acha em face dele na forma de equivalente. Por outro lado, esta outra mercadoria que figura como equivalente não pode achar-se simultaneamente na forma-valor relativa. Não é ela que expressa seu valor. Ela apenas fornece o material para a expressão de valor de outra mercadoria. Sem dúvida que a expressão 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco ou 20 côvados de tecido de linho valem um casaco inclui também as relações inversas. Um casaco igual a 20 côvados de tecido de linho, ou um casaco vale 20 côvados de tecido de linho. Mas a verdade é que eu tenho assim de inverter a equação para expressar o valor do casaco relativamente, e, logo que o faço, é o tecido de linho que se torna o equivalente em vez do casaco. Portanto, na mesma expressão de valor, a mesma mercadoria não pode aparecer simultaneamente em ambas as formas. Estas excluem-se antes polarmente. Assim, se uma mercadoria se acha na forma-valor relativa ou na forma de equivalente oposta, depende exclusivamente da sua posição, em cada caso, na expressão de valor, isto é, do fato de ela ser a mercadoria cujo valor é expresso, ou a mercadoria em que se expressa valor. 2. A forma-valor relativa. A. Conteúdo da forma-valor relativa. Para descobrir como é que a expressão simples de valor de uma mercadoria está metida na relação de valor de duas mercadorias, tenho antes de mais de considerar esta relação de modo totalmente independente do seu lado quantitativo. Na maioria das vezes, procede-se exatamente de modo inverso, e vê-se na relação de valor apenas a proporção em que determinados quanta de dois tipos de mercadorias se equivalem entre si. Não se repara que as magnitudes de coisas diversas apenas se tornam quantitativamente comparáveis depois da sua redução à mesma unidade. Só como expressões da mesma unidade é que elas são magnitudes homônimas, e daí comensuráveis. Quer 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, ou igual a 20, ou igual a x casacos, quer um dado quantum de tecido de linho valha muitos ou poucos casacos, cada uma dessas proporções implica sempre que tecido de linho e casacos, como magnitudes de valor, são expressões da mesma unidade, coisas da mesma natureza. Tecido de linho igual a casaco é a base da equação. Mas as duas mercadorias qualitativamente igualadas não desempenham o mesmo papel. Só o valor do tecido de linho é expresso. E como? Através de sua relação com o casaco como seu equivalente ou como por ele trocável. Nesta relação, o casaco aparece como forma de existência de valor, como coisa-valor, pois só como tal ele é o mesmo que o tecido de linho. Por outro lado, o ser-valor próprio do tecido de linho aparece ou recebe uma expressão autônoma, pois só como valor ele é relacionável com o casaco como algo de igual valor ou por ele trocável. Assim, o ácido butírico é um corpo diverso do formiato de propilo. No entanto, ambos consistem nas mesmas substâncias, carbono, C, hidrogênio, H, e oxigênio, O, e até em igual composição percentual, a saber, C4H8O2. Ora, se o formiato de propilo fosse igualado ao ácido butírico, então, nessa relação, o formiato de propilo apareceria em primeiro lugar meramente como forma de existência de C4H8O2, e em segundo lugar, ficaria dito que também o ácido butírico consiste em C4H8O2. Pela igualização do formiato de propilo e do ácido butírico, diferentemente da sua forma corpórea, seria, portanto, expressa a sua substância química. Se dissermos que, como valores, as mercadorias são meras gelatinas de trabalho humano, a nossa análise reduz-as à abstração valor, mas não lhes dá nenhuma forma-valor diversa das suas formas naturais. Outra coisa se passa na relação de valor de uma mercadoria com a outra. Sua característica de valor evidencia-se aqui através de sua própria relação com a outra mercadoria. Na medida em que, por exemplo, o casaco, como coisa-valor, é igualado ao tecido de linho, o trabalho que está metido num é igualado ao trabalho que está metido no outro. É certo que a costura, que faz o casaco, é um trabalho concreto de espécie diversa da tecelagem que faz o tecido de linho.
mas a igualização à tecelagem reduz a costura, de fato, àquilo que há de realmente igual nos dois trabalhos, ao seu caráter comum de trabalho humano. Por este desvio, fica assim dito que a tecelagem, na medida em que tece valor, não possui nenhumas características distintivas em relação à costura, sendo, portanto, trabalho humano em abstrato. Só a expressão de equivalência de mercadorias de espécie diversa faz aparecer o caráter específico do trabalho formador de valor, na medida em que ela, de fato, reduz os trabalhos de espécie diversa que estão metidos nas mercadorias de espécie diversa ao que tem de comum, a trabalho humano em geral. No entanto, não basta exprimir o caráter específico do trabalho em que o valor do tecido de linho consiste. Força de trabalho humana em fluido ou trabalho humano forma valor, mas não é valor. Torna-se valor no estado coagulado, na forma de objeto. Para exprimir o valor do tecido de linho como gelatina do trabalho humano, esse valor tem de ser expresso como uma objetividade que é, como coisa, diversa do próprio tecido de linho e, ao mesmo tempo, lhe é comum com outra mercadoria. O problema já está resolvido. Na relação de valor do tecido de linho, o casaco vale como seu equivalente qualitativamente igual, como coisa da mesma natureza, porque é um valor. Aqui, ele vale, pois, como uma coisa em que se manifesta valor ou que expõe valor na sua forma natural palpável. Ora, o casaco, o corpo da mercadoria casaco, é um mero valor de uso. Um casaco expressa tão pouco valor como a primeira peça de tecido de linho que apareça. Isto prova apenas que ele, dentro da relação de valor com o tecido de linho, significa mais do que fora dela, tal como muita gente dentro de um casaco com galões significa mais do que fora do mesmo. Na produção do casaco, foi efetivamente despendida força de trabalho humana sob a forma de costura. Está, portanto, nele acumulado trabalho humano. Segundo este aspecto, o casaco é portador de valor, apesar de esta sua propriedade não transparecer mesmo que ele se gaste até o fio, e na relação de valor do tecido de linho, ele vale apenas segundo este aspecto, e portanto, como valor encarnado, como corpo de valor. Apesar da sua aparência abotoada, o tecido de linho reconheceu nele a bela alma de valor da mesma linhagem. No entanto, face ao tecido de linho, o casaco não pode representar valor sem que, simultaneamente, para o tecido de linho, o valor tome a forma de um casaco. Assim, o indivíduo A não pode comportar-se para com o indivíduo B como se este fosse uma majestade, sem que para A, simultaneamente, a majestade tome a figura corpórea de B, e por isso mude de fisionomia, cabelo e muitas outras coisas com cada novo pai da pátria. Na relação de valor em que o casaco constitui o equivalente do tecido de linho, a forma casaco vale, pois, como forma-valor. O valor da mercadoria tecido de linho é assim expresso no corpo da mercadoria casaco, o valor de uma mercadoria no valor de uso da outra. Como valor de uso, o tecido de linho é uma coisa diversa sensivelmente do casaco. Como valor, é um igual do casaco, e por isso tem o aspecto de um casaco. Assim, ele recebe uma forma-valor diversa da sua forma natural. O seu ser-valor aparece na sua igualdade com o casaco, como a natureza ovina do cristão na sua igualdade com o Cordeiro de Deus. Vemos que tudo o que a análise do valor da mercadoria nos disse antes, o diz agora o próprio tecido de linho logo que entra em contato com outra mercadoria, o casaco. Só que traz seus pensamentos na única linguagem que lhe é familiar, a linguagem das mercadorias. Para dizer que o trabalho na sua propriedade abstrata de trabalho humano forma o seu próprio valor, o tecido de linho diz que o casaco, na medida em que lhe equivale, ou seja, em que é valor, consiste no mesmo trabalho que o tecido de linho. Para dizer que a sua sublime objetividade de valor é diversa do seu corpo entretecido, ele diz que o valor tem o aspecto de um casaco e que, por isso, ele próprio, como coisa-valor, se parece com o casaco como um ovo se parece com outro. Note-se, a propósito, que também a linguagem das mercadorias tem, para além do hebreu, muitos outros dialetos mais ou menos corretos. O alemão Wertsein, por exemplo, expressa de forma menos acutilante do que o verbo românico valer, valoar, que a igualização da mercadoria B à mercadoria A é a própria expressão de valor da mercadoria A.
Paris vaut bien une messe. Assim, por meio da relação de valor, a forma natural da mercadoria B torna-se na forma valor da mercadoria A, ou o corpo da mercadoria B no espelho de valor da mercadoria A. Na medida em que a mercadoria A se relaciona com a mercadoria B como corpo de valor, como materialização de trabalho humano, ela faz do valor de uso B material de sua própria expressão de valor. O valor da mercadoria A, assim expresso no valor de uso B, possui a forma do valor relativo. Determinalidade quantitativa da forma valor relativa. Toda mercadoria cujo valor deva ser expresso é um objeto de uso de um dado quantum, 15 alqueires de trigo, 100 libes de café, etc. Este dado quantum de mercadoria contém um determinado quantum de trabalho humano. Portanto, a forma valor tem de exprimir não só valor em geral, mas também valor quantitativamente determinado ou magnitude de valor. Na relação de valor da mercadoria A com a mercadoria B, do tecido de linho com o casaco, portanto, a espécie de mercadoria casaco é não só igualada qualitativamente, como corpo de valor em geral, ao tecido de linho, mas também a um determinado quantum do tecido de linho, por exemplo, 20 côvados de tecido de linho, um determinado quantum do corpo de valor ou do equivalente, por exemplo, um casaco. A equação 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, ou 20 côvados de tecido de linho valem um casaco, pressupõe que em um casaco existe exatamente tanta substância de valor como em 20 côvados de tecido de linho, que ambos os quanta de mercadoria, portanto, custam igual quantidade de trabalho ou um tempo de trabalho de igual magnitude. O tempo de trabalho necessário para a produção de 20 côvados de tecido de linho ou de um casaco, porém, muda com qualquer mudança na força produtiva da tecelagem ou da costura. Temos, pois, de investigar mais de perto a influência de tal mudança sobre a expressão relativa da magnitude de valor. 1. Suponhamos que o valor do tecido de linho muda, enquanto o valor do casaco se mantém constante. Se o tempo de trabalho necessário para a produção do tecido de linho duplicar, em consequência, por exemplo, de crescente infertilidade do solo que dá linho, então seu valor também duplica. Em vez de 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, teríamos 20 côvados de tecido de linho igual a 2 casacos, pois um casaco conteria agora apenas metade do tempo de trabalho de 20 côvados de tecido de linho. Se, pelo contrário, o tempo de trabalho necessário para a produção do tecido de linho se reduzir pela metade, em consequência, por exemplo, de uma tosquia fraca, então temos agora 20 côvados de tecido de linho igual a meio casaco, em vez de 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco. O valor relativo da mercadoria A, isso é, o seu valor expresso na mercadoria B, sobe e desce, pois, em relação direta com o valor da mercadoria A, mantendo-se igual o valor da mercadoria B. 2. Suponhamos que o valor do tecido de linho se mantém constante, enquanto o valor do casaco muda. Se nestas circunstâncias duplicar o tempo de trabalho necessário para a produção do casaco, em consequência, por exemplo, de uma tosquia fraca, então temos agora 20 côvados de tecido de linho igual a meio casaco, em vez de 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco. Se, pelo contrário, o valor do casaco descer pela metade, então 20 côvados de tecido de linho igual a 2 casacos. Mantendo-se igual o valor da mercadoria A, desce ou sobe, portanto, o seu valor relativo, expresso na mercadoria B, em relação inversamente proporcional à mudança de valor de B. Se compararmos os casos diversos em I e 2I, resulta que a mesma mudança de magnitude de valor pode provir de causas totalmente opostas. Assim, a partir de 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, tem-se a equação 20 côvados de tecido de linho igual a 2 casacos, ou porque o valor do tecido de linho duplica, ou porque o valor dos casacos desce pela metade, e 2, a equação 20 côvados de tecido de linho igual a meio casaco, ou porque o valor do tecido de linho cai pela metade, ou porque o valor do casaco sobe para o dobro. 3. Suponhamos que os quanta de trabalho necessários para a produção de tecido de linho e casaco mudam simultaneamente, no mesmo sentido e na mesma proporção. Neste caso, tal como antes, 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, por mais que seus valores se tenham alterado.
Descobre-se a sua mudança de valor logo que se compara aqueles com uma terceira mercadoria cujo valor permanecesse constante. Se os valores de todas as mercadorias subissem ou descessem simultaneamente e na mesma proporção, seus valores relativos permaneceriam inalterados. Sua mudança real de valor só seria visível através do fato de agora, em geral, no mesmo tempo de trabalho, se fornecer um quantum de mercadoria maior ou menor do que antes. 4. Suponhamos que os tempos de trabalho necessários para a produção respectivamente de tecido de linho e casaco, e por isso seus valores, mudam simultaneamente no mesmo sentido, mas em grau desigual, ou no sentido oposto, etc. A influência de todas as possíveis combinações deste tipo sobre o valor relativo de uma mercadoria resulta simplesmente da aplicação dos casos 1, 2 e 3. Portanto, mudanças reais de magnitude de valor não se refletem nem iniquamente nem exaustivamente em sua expressão relativa ou na magnitude do valor relativo. O valor relativo de uma mercadoria pode mudar embora seu valor permaneça constante. Seu valor relativo pode permanecer constante, embora seu valor mude. E, finalmente, mudanças simultâneas na sua magnitude de valor e na expressão relativa dessa magnitude não precisam de forma alguma serem congruentes. 3. A forma de equivalente. Vimos que uma mercadoria A, o tecido de linho, na medida em que expressa o seu valor no valor de uso de uma mercadoria de espécie diversa, B, o casaco, imprime a esta última uma forma-valor peculiar, a de equivalente. A mercadoria tecido de linho faz aparecer o seu próprio ser-valor pelo fato de o casaco, sem tomar uma forma-valor diversa da sua forma corpórea, lhe equivaler. Efetivamente, o tecido de linho exprime, pois, o seu próprio ser-valor pelo fato de o casaco ser imediatamente trocável por ele. A forma de equivalente de uma mercadoria é, consequentemente, a forma da sua trocabilidade imediata por outra mercadoria. Se uma espécie de mercadorias, como os casacos, serve de equivalente a outra espécie de mercadorias, como o tecido de linho, e desse modo os casacos recebem a propriedade característica de se encontrarem numa forma imediatamente trocável pelo tecido de linho, não nos é dada, com isso, de modo nenhum, a proporção em que casacos e tecido de linho são trocáveis. Como a magnitude de valor do tecido de linho está dada, a proporção depende da magnitude de valor dos casacos. Quer o casaco seja expresso como equivalente e o tecido de linho como valor relativo, ou inversamente, o tecido de linho como equivalente e o casaco como valor relativo, a sua magnitude de valor permanece, tal como antes, determinada pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção, independentemente, portanto, da sua forma-valor. Porém, logo que a espécie de mercadoria casaco toma na expressão de valor o lugar do equivalente, a sua magnitude de valor não recebe qualquer expressão como magnitude de valor. Na equação de valor, ela figura antes apenas como quantum determinado de uma coisa, de um valor de uso. Por exemplo, 40 côvados de tecido de linho valem o quê? 2 casacos. Como a espécie de mercadoria casaco desempenha aqui o papel de equivalente, o valor de uso casaco serve de corpo de valor ao tecido de linho, basta também um quantum determinado de casacos para exprimir um determinado quantum de valor de tecido de linho. Assim, 2 casacos podem exprimir a magnitude de valor de 40 côvados de tecido de linho, mas nunca podem exprimir a sua própria magnitude de valor, a magnitude de valor de casacos. A concepção superficial do fato de que, na equação de valor, o equivalente possui sempre e apenas a forma de um simples quantum de uma coisa, de um valor de uso, induziu erradamente Bailey, tal como muitos dos seus predecessores e sucessores, a ver na expressão de valor uma relação apenas quantitativa. Acontece antes que a forma de equivalente de uma mercadoria não contém nenhuma determinação de valor quantitativa. A primeira peculiaridade que ressalta da observação da forma de equivalente é esta: o valor de uso torna-se forma fenomênica do seu contrário, do valor. A forma natural da mercadoria torna-se forma-valor, mas, nota bene, este quiprocó só acontece a uma mercadoria B, casaco ou trigo ou ferro, etc., no interior da relação de valor na qual uma qualquer outra mercadoria A, tecido de linho, etc., se reporta a ela,
e só no interior dessa relação. Como nenhuma mercadoria se pode relacionar consigo própria como equivalente, e portanto também não pode fazer da sua própria pele natural a expressão do seu próprio valor, ela tem de se relacionar com uma outra mercadoria como equivalente, ou fazer da pele natural de uma outra mercadoria a sua própria forma-valor. Ilustremos isto como o exemplo de uma medida que se aplica aos corpos das mercadorias como corpos de mercadorias, e como valores de uso. Um pilão de açúcar, sendo corpo, é um grave e tem, portanto, peso. Mas em nenhum pilão se pode ver ou tocar o seu peso. Tomemos, porém, diversos bocados de ferro cujo peso esteja previamente determinado. A forma corpórea do ferro, considerada por si só, é tão pouco forma fenomênica da gravidade, Schwerer, como a do pilão de açúcar. No entanto, para exprimir o pilão como gravidade, coloquemo-lo numa relação de peso com o ferro. Nesta relação, o ferro serve como corpo que nada representa além da gravidade. Deste modo, quanta de ferro servem de medida de peso do açúcar, e representam em relação ao corpo do açúcar uma mera figura da gravidade, uma forma fenomênica da gravidade. O ferro só desempenha este papel no interior desta relação, em que o açúcar ou qualquer outro corpo cujo peso se pretende encontrar, a ele se reporta. Se as duas coisas não fossem graves, não poderiam entrar nesta relação, e por isso uma não poderia servir para a expressão da gravidade da outra. Se as atirarmos diante no prato da balança, vemos de fato que elas, como gravidade, são o mesmo, e por isso, em uma determinada proporção, têm o mesmo peso. Tal como o corpo do ferro como medida de peso em relação ao pilão só representa a gravidade, assim também na nossa expressão de valor, o corpo do casaco em relação ao tecido de linho só representa valor. No entanto, a analogia acaba aqui. Na expressão de peso do pilão de açúcar, o ferro representa uma propriedade natural comum aos dois corpos, a sua gravidade. Ao passo que na expressão de valor do tecido de linho, o casaco representa uma propriedade supranatural de ambas as coisas, o seu valor, algo puramente social. Na medida em que a forma-valor relativa de uma mercadoria, por exemplo, o tecido de linho, exprime o seu ser-valor como algo de completamente diferente do seu corpo e das suas propriedades, por exemplo, como igual a casaco, essa própria expressão indica que esconde uma relação social. Dá-se o inverso com a forma de equivalente. Esta consiste precisamente no fato de o corpo de uma mercadoria, como o casaco, assim, tal como exprimir valor, portanto possuir, por natureza, forma-valor. É certo que isto apenas é válido no interior da relação de valor em que a mercadoria, tecido de linho, está referida como equivalente à mercadoria casaco. Porém, como as propriedades de uma coisa não resultam da sua relação com outras coisas, antes apenas se ativam em tal relação, também o casaco parece possuir por natureza a sua forma de equivalente, a sua propriedade de trocabilidade imediata, assim como a sua propriedade de ser um grave ou de conservar o calor. Daí o enigmático da forma de equivalente, que só chama a atenção burguesamente tosca do economista político, quando essa forma se lhe depara de modo acabado no dinheiro. Ele procura então dissipar o caráter místico do ouro e da prata, substituindo-os por mercadorias menos deslumbrantes, e recitando com um prazer sempre renovado o catálogo de toda a chusma de mercadorias que, a seu tempo, representaram o papel de equivalente de mercadorias, Waren equivalentes. Ele não suspeita que até a mais simples expressão de valor, como 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, permite resolver o enigma da forma de equivalente. O corpo da mercadoria, que serve de equivalente, vigora sempre como corporização de trabalho humano em abstrato, e é sempre o produto de um determinado trabalho útil, concreto. Este trabalho concreto torna-se, pois, expressão de trabalho humano em abstrato. Se o casaco, por exemplo, vigora como mera realização, também a costura, que nele efetivamente se realiza, vigora como mera forma de realização de trabalho humano em abstrato. Na expressão de valor do tecido de linho, a utilidade da costura não consiste no fato de fazer roupas, e portanto também gente, mas no de fazer um corpo que se vê que é valor, portanto gelatina de trabalho que em nada se distingue do trabalho objetivado no valor do tecido de linho. Para fazer um tal espelho de valor,
a própria costura tende a não refletir nada a não ser sua propriedade abstrata de ser trabalho humano. Sob a forma da costura, tal como sob a forma da tecelagem, é despendida força de trabalho humana. Ambas possuem, assim, a propriedade geral de trabalho humano e por isso podem, em determinados casos, como por exemplo na produção de valor, ser consideradas apenas sob este ponto de vista. Nada disto é misterioso, mas na expressão de valor da mercadoria a coisa muda. Para exprimir, por exemplo, que o tecer, não na sua forma concreta de tecer, mas na sua propriedade geral de trabalho humano, forma o valor do tecido de linho, é-lhe contraposta, como forma de realização palpável de trabalho humano em abstrato, a costura, o trabalho concreto que produz o equivalente do tecido de linho. É, portanto, uma segunda peculiaridade da forma de equivalente que o trabalho concreto se torne forma fenomênica do seu contrário, o trabalho humano em abstrato. No entanto, este trabalho concreto, a costura, na medida em que vigora como mera realização de trabalho humano indiferenciado, possui a forma da igualdade com outro trabalho, o trabalho que está metido no tecido de linho, e por isso, embora sendo trabalho privado como todo outro trabalho que produz mercadorias, é no entanto trabalho em forma imediatamente social. É precisamente por isso que ele se manifesta num produto que é imediatamente trocável por outra mercadoria. Uma terceira peculiaridade da forma de equivalente é que trabalho privado se torne forma do seu contrário, trabalho em forma imediatamente social. As duas peculiaridades da forma de equivalente desenvolvidas em último lugar tornam-se ainda mais apreensíveis se recuarmos até o grande investigador que primeiro analisou, tal como tantas outras formas do pensamento, formas da sociedade e formas da natureza, a forma valor. Foi ele, Aristóteles. Antes de mais, Aristóteles afirma claramente que a forma dinheiro da mercadoria é apenas a figura mais desenvolvida da forma valor simples, e é, da expressão de valor de uma mercadoria em qualquer outra mercadoria que se queira, pois ele diz: 5 leitos igual a uma casa. Não se diferencia de 5 leitos igual a tanto dinheiro. Ele percebe, além disso, que a relação de valor em que esta expressão de valor está metida implica por seu lado que a casa seja qualitativamente igualada ao leito e que estas coisas diversas sensivelmente, sem essa igualdade de essência, não seriam relacionáveis entre si como magnitudes comensuráveis. Não há troca, diz ele, sem haver igualdade. Não há igualdade sem haver comensurabilidade. Neste ponto, porém, ele detém-se e desiste de continuar a análise da forma valor. Mas, na verdade, é impossível, texto grego 4, que coisas de tal modo diferentes sejam comensuráveis, e qualitativamente iguais. Esta igualização apenas pode ser algo de estranho à verdadeira natureza das coisas, e, portanto, apenas um recurso de emergência para a necessidade prática. Portanto, o próprio Aristóteles nos diz onde falha a continuação da sua análise, a saber, na falta do conceito de valor. Qual é o igual e a substância comum que a casa representa para o leito na expressão de valor do leito? Algo assim não pode, na verdade, existir, diz Aristóteles. Por quê? Em relação ao leito, a casa representará algo de igual na medida em que representar o que em ambos, no leito e na casa, é realmente algo de igual, e isso é o trabalho humano. Porém, que, na forma dos valores das mercadorias, todos os trabalhos estejam expressos como trabalho humano igual e, portanto, como equivalentes, isso não podia Aristóteles tirar da própria forma valor, porque a sociedade grega assentava no trabalho escravo e, por isso, tinha por base natural a desigualdade dos homens e das suas forças de trabalho. O segredo da expressão de valor, a igualdade e igual validade de todos os trabalhos, porque, e na medida em que são trabalho humano em geral, só pode ser decifrado a partir do momento em que o conceito da igualdade humana possua já a solidez de um preconceito do povo. Mas isto só é possível em uma sociedade em que a forma mercadoria seja a forma geral do produto de trabalho, e, portanto, também a relação dos homens entre si como possuidores de mercadorias seja a relação social dominante.
O gênio de Aristóteles brilha precisamente pelo fato de ele descobrir, na expressão de valor das mercadorias, uma relação de igualdade. Só a limitação histórica da sociedade em que viveu o impede de descobrir em que consiste, afinal, esta relação de igualdade. 4. O todo da forma-valor simples. A forma-valor simples de uma mercadoria está contida na sua relação de valor com uma mercadoria de espécie diversa, ou na relação de troca com a mesma. O valor da mercadoria A é expresso qualitativamente pela trocabilidade imediata da mercadoria B pela mercadoria A. Ele é expresso quantitativamente pela trocabilidade de um determinado quantum da mercadoria B pelo quantum dado da mercadoria A. Por outras palavras, o valor de uma mercadoria é expresso autonomamente pela sua apresentação como valor de troca. Ao dizermos no princípio deste capítulo, de uma forma corrente, que a mercadoria é valor de uso e valor de troca, a verdade é que isto, para falar exatamente, é falso. A mercadoria é valor de uso ou objeto de uso e valor. Ela manifesta-se como esta coisa dupla, que é, logo que o seu valor possui uma forma fenomênica própria, a de valor de troca, diversa da sua forma natural, e nunca possui essa forma se considerada isoladamente, mas sempre apenas quando numa relação de valor ou de troca com uma segunda mercadoria de espécie diversa. No entanto, uma vez que o saibamos, aquela maneira de dizer não causa qualquer dano, antes serve de abreviação. A nossa análise demonstrou que a forma-valor, ou a expressão de valor da mercadoria, resulta da natureza do valor da mercadoria, e não inversamente, o valor e a magnitude de valor do seu modo de expressão como valor de troca. É esta, no entanto, a ilusão tanto dos mercantilistas e dos seus modernos reanimadores, tais como Ferrier, Ganil, etc., como também de seus antípodas, os modernos commis voyageurs, de livre câmbio, tais como Bastiat e consortes. Os mercantilistas põem o acento principal no aspecto qualitativo da expressão de valor e, portanto, na forma de equivalente da mercadoria, que tem no dinheiro a sua forma acabada. Os modernos bufarinheiros do livre câmbio, pelo contrário, que têm de se livrar de sua mercadoria a qualquer preço, põem o acento principal no aspecto quantitativo da forma-valor relativa. Para eles, consequentemente, não existe nem valor nem magnitude de valor da mercadoria, exceto na sua expressão através da relação de troca, portanto, apenas no boletim de preços correntes diários. O escocês MacLeod, na sua função de enfeitar tanto quanto possível com ar erudito as confusas concepções de Lombard Street, constitui uma síntese conseguida dos mercantilistas supersticiosos e dos bufarinheiros do livre câmbio esclarecidos. A consideração mais pormenorizada da expressão de valor da mercadoria A, contida na relação de valor com a mercadoria B, mostrou que no seu interior a forma natural da mercadoria A apenas vigora como figura de valor de uso, e a forma natural da mercadoria B apenas vigora como forma-valor ou figura de valor. A oposição interna de valor de uso e valor, encerrada dentro da mercadoria, é, portanto, exposta por uma oposição externa, e é pela relação de duas mercadorias em que uma das mercadorias, cujo valor se pretende exprimir, apenas vigora imediatamente como valor de uso, e a outra mercadoria, pelo contrário, na qual o valor é expresso, apenas vigora imediatamente como valor de troca. A forma-valor simples de uma mercadoria é, portanto, a forma fenomênica simples da oposição de valor de uso e valor nela contida. O produto de trabalho é em todas as espécies de sociedade objeto de uso, mas só uma época de desenvolvimento historicamente determinada é que apresenta o trabalho despendido na produção de uma coisa de uso como sua propriedade objetiva e é, como seu valor, que transforma o produto de trabalho em mercadoria. Segue-se disso que a forma-valor simples da mercadoria é simultaneamente a forma mercadoria simples do produto de trabalho, e que, portanto, também o desenvolvimento da forma mercadoria coincide com o desenvolvimento da forma-valor. Um primeiro olhar logo mostra a insuficiência da forma-valor simples, esse germe que só através de uma sequência de metamorfoses amadurece até a forma de preço. A expressão de valor da mercadoria A,
em qualquer mercadoria B apenas distingue o valor da mercadoria A de seu próprio valor de uso, e por isso também apenas a coloca em uma relação de troca com uma qualquer espécie singular de mercadorias diversa de si própria, em vez de representar sua igualdade qualitativa e proporcionalidade quantitativa com todas as outras mercadorias. A forma valor relativa simples de uma mercadoria corresponde à forma de equivalente singular de uma outra mercadoria. Assim, o casaco, na expressão de valor relativa do tecido de linho, apenas possui forma de equivalente ou forma de trocabilidade imediata em relação a essa espécie singular de mercadoria, o tecido de linho. No entanto, a forma valor singularizada transita por si própria para uma forma mais completa. É certo que, por meio dela, o valor de uma mercadoria A é expresso apenas em uma mercadoria de outra espécie, mas a espécie desta segunda mercadoria, seja casaco, seja ferro, seja trigo, etc., é completamente indiferente. Portanto, consoante ela entra em uma relação de valor com esta ou aquela outra espécie de mercadorias, surgem diversas expressões de valor simples de uma mesma mercadoria. O número de suas expressões de valor possíveis só é limitado pelo número de espécies de mercadorias dela diversas. Sua expressão de valor singularizada transforma-se, por isso, na série sempre prolongável de suas diversas expressões de valor simples. Forma valor total ou desdobrada. Z de mercadoria A é igual a U de mercadoria B, ou igual a V de mercadoria C, ou igual a W de mercadoria D, ou igual a X de mercadoria E, ou igual a etc. 20 côvados de tecido de linho é igual a 1 casaco, ou igual a 10 libras de chá, ou igual a 40 libras de café, ou igual a 1 quarter de trigo, ou igual a 2 onças de ouro, ou igual a meia tonelada de ferro, ou igual a etc. A forma valor relativa desdobrada. O valor de uma mercadoria, por exemplo, do tecido de linho, é agora expresso em inúmeros outros elementos do mundo das mercadorias. Qualquer outro corpo de mercadoria se torna no espelho do valor do tecido de linho. Pela primeira vez, aparece este próprio valor verdadeiramente como gelatina de trabalho humano indiferenciado. É que o trabalho que o forma está agora expressamente manifestado como trabalho a que qualquer outro trabalho humano equivale, qualquer que seja a forma natural que possua e quer se objetive, por isso, em casaco ou trigo ou ferro ou ouro, etc. Assim, através da sua forma-valor, o tecido de linho já não se encontra agora em relação social com apenas uma outra espécie singular de mercadorias, mas com o mundo das mercadorias. Como mercadoria, ele é cidadão desse mundo. Simultaneamente, na série infinita das suas expressões, está implícito que o valor das mercadorias seja indiferente à forma particular do valor de uso em que ele aparece. Na primeira forma, 20 côvados de tecido de linho, igual a 1 casaco, pode ser um fato casual que estas duas mercadorias sejam trocadas numa determinada relação quantitativa. Na segunda forma, em contrapartida, transparece logo um fundo essencialmente diverso do fenômeno casual e que o determina. O valor do tecido de linho mantém a mesma magnitude, quer seja apresentado em casaco, ou café, ou ferro, etc., em inúmeras mercadorias diversas, pertencendo aos mais diversos possuidores. A relação casual de dois possuidores individuais de mercadorias desaparece. Torna-se manifesto que não é a troca que regula a magnitude de valor da mercadoria, mas, inversamente, a magnitude de valor da mercadoria que regula suas relações de troca. 2. A forma de equivalente particular. Na expressão de valor do tecido de linho, cada mercadoria, casaco, chá, trigo, ferro, etc., vigora como equivalente e, portanto, como corpo de valor. A forma natural determinada de cada uma destas mercadorias é agora uma forma de equivalente particular ao lado de muitas outras. Do mesmo modo, as múltiplas espécies de trabalho útil, concreto, determinado, contidas nos diversos corpos de mercadorias, vigoram agora pura e simplesmente como outras tantas formas particulares de realização ou formas fenomênicas de trabalho humano.
3. Defeitos da forma valor total ou desdobrada. Em primeiro lugar, a expressão de valor relativa da mercadoria é inacabada, porque a sua série de representações nunca se conclui. A cadeia em que uma equação de valor se liga à seguinte mantém-se constantemente prolongável por meio de cada espécie de mercadorias que surja de novo, a qual fornece o material de uma nova expressão de valor. Em segundo lugar, ela forma um colorido mosaico de expressões de valor díspares e de espécies diversas. Se finalmente, como tem de acontecer, o valor relativo de cada mercadoria for expresso nesta forma desdobrada, então a forma valor relativa de cada mercadoria é uma série infinita de expressões de valor diversa da forma valor relativa de qualquer outra mercadoria. Os defeitos da forma valor relativa desdobrada refletem-se na forma de equivalente que lhe corresponde. Como a forma natural de cada espécie singular de mercadorias é aqui uma forma particular de equivalente, ao lado de inúmeras outras formas particulares de equivalente, em geral apenas existem formas de equivalente limitadas, em que cada uma exclui a outra. De igual modo, a espécie de trabalho útil, concreto, determinado, contido em cada equivalente de mercadorias particular, é apenas a forma fenoménica particular, portanto não exaustiva, do trabalho humano. É certo que este possui a sua forma fenoménica completa ou total, no conjunto global daquelas formas fenoménicas particulares, mas desse modo não possui nenhuma forma fenoménica unitária. A forma valor relativa desdobrada, no entanto, consiste apenas numa soma de expressões de valor relativas simples, ou equações da primeira forma, como 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, 20 côvados de tecido de linho igual a 10 libras de chá, etc. Mas cada uma destas equações contém também reversamente a equação idêntica. Um casaco igual a 20 côvados de tecido de linho, 10 libras de chá igual a 20 côvados de tecido de linho, etc. De facto, se um homem troca o seu tecido de linho por muitas outras mercadorias e por isso expressa o seu valor numa série de outras mercadorias, então os muitos outros possuidores de mercadorias têm também necessariamente de trocar as suas mercadorias por tecido de linho e por isso de exprimir os valores das suas diversas mercadorias na mesma terceira mercadoria, o tecido de linho. Se invertermos, pois, a série 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, ou igual a 10 libras de chá, ou igual etc., ou seja, se expressarmos a relação reversa já implícita na série, obtemos então forma valor geral. Um casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, 1 quarter de trigo, 2 onças de ouro, meia tonelada de ferro, X de mercadoria A, etc. de mercadoria, igual a 20 côvados de tecido de linho. Caráter alterado da forma valor. As mercadorias apresentam agora os seus valores simplesmente porque numa única mercadoria e 2, unitariamente porque na mesma mercadoria. A sua forma valor é simples e comum e por isso geral. As formas I e II apenas conseguiam exprimir o valor de uma mercadoria como algo diferente do seu próprio valor de uso ou do seu corpo de mercadoria. A primeira forma produzia equações de valor como um casaco igual a 20 côvados de tecido de linho, 10 libras de chá igual a meia tonelada de ferro, etc. O valor do casaco expressa-se como algo de igual a tecido de linho, o valor do chá como algo de igual a ferro, etc. Mas estas expressões de valor do casaco e do chá, algo de igual a tecido de linho e algo de igual a ferro, são tão diversas como o tecido de linho e o ferro. Esta forma só ocorre manifestamente de um modo prático nos primeiros começos, quando os produtos de trabalho são transformados em mercadorias através de uma troca acidental e ocasional. A segunda forma distingue mais completamente que a primeira o valor de uma mercadoria do seu próprio valor de uso ou do seu corpo de mercadoria, pois o valor do casaco, por exemplo, é agora confrontado com a sua forma natural em todas as formas possíveis, como algo de igual a tecido de linho, algo de igual a ferro, algo de igual a chá, etc. Tudo mais
exceto algo de igual a casaco. Por outro lado, está aqui diretamente excluída qualquer expressão comum de valor das mercadorias, pois na expressão de valor de cada mercadoria, todas as outras mercadorias aparecem agora apenas na forma de equivalentes. A forma valor desdobrada ocorre efetivamente pela primeira vez quando um produto de trabalho, o gado, por exemplo, já não é excepcionalmente, mas habitualmente trocado por diversas outras mercadorias. A forma recém-adquirida exprime os valores do mundo das mercadorias numa única espécie de mercadorias destacada deste mundo, por exemplo, em tecido de linho, apresentando assim os valores de todas as mercadorias por meio da sua igualdade com o tecido de linho. Como algo de igual a tecido de linho, o valor de cada mercadoria não é agora diferente apenas do seu próprio valor de uso, mas de todo o valor de uso, e precisamente por isso, expresso como aquilo que ela tem de comum com todas as mercadorias. Assim, só esta forma relaciona realmente as mercadorias entre si como valores, ou as faz aparecer umas às outras como valores de troca. Ambas as formas anteriores exprimem cada uma o valor de uma mercadoria, seja numa mercadoria singular de espécie diversa, seja numa série de muitas outras mercadorias dela diversas. Das duas vezes, é, por assim dizer, assunto privado da mercadoria singular dar a si própria uma forma valor, e falo sem intervenção das outras mercadorias. Estas desempenham, em relação a ela, o papel meramente passivo do equivalente. Em contrapartida, a forma valor geral surge apenas como obra comum do mundo das mercadorias. Uma mercadoria só adquire expressão de valor geral porque, simultaneamente, todas as outras mercadorias exprimem o seu valor no mesmo equivalente, e qualquer espécie de mercadorias que surja de novo tem de fazer o mesmo. Torna-se deste modo visível que a objetividade de valor das mercadorias, porque é a mera existência social dessas coisas, também só pode ser expressa por meio da sua relação social homilateral, e por isso, a sua forma valor tem de ser uma forma socialmente válida. Na forma de iguais a tecido de linho, todas as mercadorias aparecem agora não só como iguais qualitativamente, valores em geral, mas simultaneamente como magnitudes de valor quantitativamente comparáveis. Como espelham suas magnitudes de valor num único material, o tecido de linho, essas magnitudes de valor refletem-se umas às outras. Por exemplo, 10 libras de chá igual a 20 côvados de tecido de linho e 40 libras de café igual a 20 côvados de tecido de linho. Portanto, 10 libras de chá igual a 40 libras de café. Ou, numa única libra de café, está metida apenas um quarto da substância de valor, do trabalho, do que em uma libra de chá. A forma valor relativa geral do mundo das mercadorias imprime a mercadoria equivalente excluída deste mundo, o tecido de linho, o caráter de equivalente geral. Sua própria forma natural é a figura de valor comum a este mundo, sendo o tecido de linho, por isso, imediatamente trocável por todas as outras mercadorias. Sua forma corpórea vigora como a encarnação visível, a cristalização social geral de todo o trabalho humano. A tecelagem, o trabalho privado que produz o tecido de linho, encontra-se simultaneamente numa forma social, em geral, a forma da igualdade com todos os outros trabalhos. As inúmeras equações de que a forma valor geral se compõe igualam sucessivamente o trabalho realizado no tecido de linho a todo o trabalho contido em outra mercadoria e fazem da tecelagem a forma fenomênica geral de trabalho humano em geral. Assim, o trabalho objetivado no valor das mercadorias não é apresentado apenas negativamente, como trabalho em que se abstrai de todas as formas concretas e propriedades úteis dos trabalhos reais. Sua própria natureza positiva destaca-se expressamente. Ela é a redução de todos os trabalhos reais ao caráter de trabalho humano que lhes é comum, ao despenjo de força de trabalho humana. A forma valor geral, que apresenta os produtos de trabalho como meras gelatinas de trabalho humano indiferenciado, mostra por sua própria travessão que é a expressão social do mundo das mercadorias. Assim, ela revela que no interior deste mundo, o caráter humano geral do trabalho forma o seu caráter especificamente social. 2. Relação de desenvolvimento entre a forma valor relativa e a forma de equivalente. Ao grau de desenvolvimento da forma valor relativa,
corresponde o grau de desenvolvimento da forma de equivalente. Mas é preciso notar bem que o desenvolvimento da forma de equivalente é apenas expressão e resultado do desenvolvimento da forma valor relativa. A forma valor relativa simples ou singularizada de uma mercadoria faz de uma outra mercadoria equivalente singular. A forma desdobrada do valor relativo, essa expressão do valor de uma mercadoria em todas as outras mercadorias, imprime-lhes a forma de equivalentes particulares de espécie diversa. Finalmente, uma espécie particular de mercadorias adquire a forma de equivalente geral porque todas as outras mercadorias fazem dela material da sua forma-valor geral, unitária. Porém, no mesmo grau em que a forma-valor em geral se desenvolve, desenvolve-se também a oposição entre os seus dois polos, a forma-valor relativa e a forma de equivalente. A primeira forma, 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, contém já esta oposição, mas não a fixa. Consoante a mesma equação seja lida de trás para frente ou de frente para trás, cada um dos dois extremos mercadorias, o tecido de linho e o casaco, se encontra por igual, ora na forma valor relativa, ora na forma de equivalente. Aqui, dá ainda trabalho fixar a oposição polar. Na forma 2, só uma espécie de mercadorias de cada vez pode desdobrar totalmente o seu valor relativo, ou então ela própria só possui forma-valor relativa desdobrada, porque, e na medida em que todas as outras mercadorias se encontram, em relação a ela, na forma de equivalente. Aqui já não se podem inverter os dois membros da equação de valor, como 20 côvados de tecido de linho igual a um casaco, ou igual a 10 libs de chá, ou igual a 1 quarter de trigo, etc., sem alterar o seu caráter global e sem a transformar de forma-valor total na forma-valor geral. A última forma, a forma 3, finalmente dá ao mundo das mercadorias uma forma-valor relativa social geral, porque, na medida em que, com uma única exceção, todas as mercadorias que lhe pertencem estão excluídas da forma de equivalente geral. Uma mercadoria, o tecido de linho, encontra-se por isso na forma de trocabilidade imediata por todas as outras mercadorias, ou em forma imediatamente social, porque, na medida em que todas as outras mercadorias não se encontram nessa forma. 17. Inversamente, a mercadoria que figura como equivalente geral está excluída da forma valor relativa unitária, e por isso geral, do mundo das mercadorias. Se o tecido de linho, e qualquer mercadoria que se encontre na forma de equivalente geral, participasse também simultaneamente da forma-valor relativa geral, então teria de servir de equivalente a si própria. Teríamos então 20 côvados de tecido de linho igual a 20 côvados de tecido de linho, uma tautologia em que não se expressa nem valor nem magnitude de valor. Para exprimir o valor relativo do equivalente, temos antes de inverter a forma 3. O equivalente não possui nenhuma forma-valor relativa comum às outras mercadorias. Seu valor exprime-se relativamente na série infinita de todos os outros corpos de mercadorias. Assim, a forma-valor relativa desdobrada, ou forma 2, aparece agora como a forma-valor relativa específica da mercadoria equivalente. 3. Transição da forma-valor geral para a forma dinheiro. A forma de equivalente geral é uma forma do valor em geral. Pode, pois, ser atribuída a qualquer mercadoria. Por outro lado, uma mercadoria só se encontra na forma de equivalente geral, forma 3, porque e na medida em que é excluída por todas as outras mercadorias como equivalente. E só a partir do momento em que essa exclusão se limita definitivamente a uma espécie de mercadorias específica é que a forma-valor relativa unitária do mundo das mercadorias adquire solidez objetiva e validade social em geral. A espécie de mercadorias específica com cuja forma natural a forma de equivalente social se funde, torna-se agora na mercadoria dinheiro, ou funciona como dinheiro. Desempenhar o papel de equivalente geral no interior do mundo das mercadorias torna-se a sua função especificamente social e, por isso, o seu monopólio social. Entre as mercadorias que figuram na forma 2 como equivalentes particulares do tecido de linho e exprimem na forma 3, conjuntamente, o seu valor relativo em tecido de linho, uma mercadoria determinada, o ouro, conquistou historicamente esse lugar.
Assim, na forma 3, se pusermos a mercadoria ouro no lugar da mercadoria tecido de linho, temos D. Forma dinheiro. 20 côvados de tecido de linho, 1 casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, 1 quarter de trigo, 2 onças de ouro, 1 meia tonelada de ferro, são todos iguais a 2 onças de ouro. Na transição da forma I para a forma 2, da forma 2 para a forma 3, tem lugar transformações essenciais. Em contrapartida, a forma 4 em nada se diferencia da forma 3, a não ser pelo fato de que agora, em vez do tecido de linho, ser o ouro a possuir a forma de equivalente geral. Na forma 4, o ouro continua a ser o que o tecido de linho era na forma 3, equivalente geral. O progresso consiste apenas no fato de que a forma de trocabilidade geral imediata, ou a forma de equivalente geral, se funde agora definitivamente, por hábito social, com a forma natural específica da mercadoria ouro. O ouro só defronta as outras mercadorias como dinheiro porque já antes esteve frente a elas como mercadoria. Tal como todas as outras mercadorias, ele funcionou também como equivalente, fosse como equivalente singular em atos de troca singulares, fosse como equivalente particular ao lado de outros equivalentes mercadorias. Em círculos mais estreitos ou mais amplos, ele foi gradualmente funcionando como equivalente geral. Assim que conquistou o monopólio desse lugar na expressão de valor do mundo das mercadorias, tornou-se mercadoria-dinheiro, e só a partir do momento em que ele já se tornou mercadoria-dinheiro é que a forma 4 se diferencia da forma 3, ou que a forma valor geral se transforma na forma dinheiro. A expressão de valor relativa simples de uma mercadoria, por exemplo, do tecido de linho, na mercadoria que já funciona como mercadoria-dinheiro, por exemplo, o ouro, é a forma preço. Daí, a forma preço do tecido de linho. 20 côvados de tecido de linho igual a 2 onças de ouro, ou, se 2 libras esterlinas forem o nome monetário de 2 onças de ouro, 20 côvados de tecido de linho igual a 2 libras esterlinas. A dificuldade no conceito da forma dinheiro limita-se à compreensão da forma de equivalente geral, portanto, da forma valor geral em geral, forma 3. A forma 3 resolve-se reversamente na forma 2, a forma valor desdobrada, e seu elemento constituinte é a forma 1, 20 côvados de tecido de linho igual a 1 casaco, ou X de mercadoria A igual a Y de mercadoria B. A forma mercadoria simples é, por isso, o germe da forma dinheiro.